Pai do Senhor Jesus, meus queridos, glória a Deus. Começamos mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Junto com você, vamos orar, vamos conversar com o nosso Deus. Vamos também ouvir a sua santa palavra, que é alimento para o nosso espírito. Amém? Deus eterno, Deus maravilhoso, Paizinho querido, mais uma vez nós nos colocamos perante a tua face nesse instante, para render-te graças pelas maravilhas operadas no nosso meio, Pai. Obrigado por estar conosco, por nos dar mais este novo dia. Entregue em tuas mãos minha vida, a vida dos teus filhos, que pararam para ouvir a tua palavra e agora em concordância através desta oração. Fica conosco, nós te convidamos e te agradecemos. Amém. Já é inscrito no nosso canal do YouTube? Ramiro Silva 1398. Quero meditar junto com você hoje sobre um assunto muito importante. Fala sobre vida, fala sobre morte, mas fala sobre ressurreição. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 36. Nos conta a história de uma serva de Deus, cujo nome Dorcas. Dorcas, ela era prendada em fazer túnica, em fazer roupas para as viúvas e dava esmolas aos pobres. Foi uma mulher alcançada pelo Evangelho de Cristo quando o início da igreja, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, esta mulher não apenas era uma serva, mas era uma discípula de Jesus. Amém? Discípula. Bem, a palavra discípula é o feminino da palavra discípulo. Discípulo, a palavra significa aluno ou aprendiz, aquele de quem tem aprendido. No caso, aprendido de Jesus. Esta mulher trazia a felicidade ou o suprimento tanto das viúvas, que na época não tinha essa facilidade que hoje as viúvas têm com a aposentadoria. Também ajuda aos pobres, aqueles que necessitavam de uma ajuda, que na época não tinha o serviço social hoje dado pelo governo. Mas acontece que esta mulher, ela um dia adoeceu. Por ser serva de Deus, adoeceu. Sim, o servo de Deus também adoece. Não somente adoeceu, mas também ela chegou a falecer. O servo de Deus adoece, também morre. É interessante que na cidade onde ela residia, em Jope, ela estava enferma. Mandaram então chamar Pedro, o apóstolo Pedro, que Pedro decidiu a visitar os irmãos daquela região, da região da Judéia, Galiléia, Samaria. Pedro decidiu fazer uma visita. E na visita, Pedro, usado por Deus, trouxe a cura de um homem chamado Enéas. Você já ouviu aqui alguma mensagem antes, algum tempo. Aquele homem, ele sofria, estava paralítico há 8 anos. E Jesus usou o apóstolo Pedro para trazer a cura para Enéas. Enéas é curado, 2 cidades são alcançadas para Jesus, e as 2 cidades, os moradores
entregaram suas vidas para Jesus. Da cidade de Lida e Sorona. Pedro permanece algum tempo ali, não diz a Bíblia quantos dias, meses, não diz. Pedro permaneceu, ainda visitando alguns irmãos, quando então Dorcas, essa mulher que era prendada, ela faleceu. Mas antes do seu falecimento, ela adoece e mandaram então chamar, através de 2 companheiros, 2 amigos, foram chamar Pedro, porque eles, os discípulos, tiveram conhecimento que Pedro estava naquela região, visto que Deus tinha feito um milagre grande na vida de Enéas, repercutiu todas aquelas 2 cidades, a ponto daquelas cidades dos moradores se converterem a Cristo. Então foram chamar Pedro. Não sabemos que tempo passaram para chegar até Pedro, mas havia uma pressa e disseram: não te demores aí conosco. O caso era de urgência. Quando Pedro chega com os 2 que foram dar o recado, Dorcas já estava morta. Mas havia esperança na vida daqueles que conheciam Dorcas. Havia uma esperança de que Deus poderia ressuscitar o corpo de Dorcas. Pedro chega e está lá o alvoroço, a casa cheia, as mulheres chorando, arrodeando Pedro, mostrando as vestes que Dorcas havia feito, tudo chorando as mulheres, sentindo falta, comovida pela morte da serva de Deus. Pedro então chega e manda que saiam todas. Pedro estava presente quando Jesus foi chamado por Jairo para socorrer sua filha, lá em São Mateus 8. Então, quando Pedro, João e Tiago foram os 3 que Jesus levou, e quando chegou na casa de Jairo, estava por tudo dentro da casa chorando. Jesus mandou que retirasse. Ficou apenas os pais da menina, Jesus e os 3 discípulos. Mas só para você entender como foi que Deus usou Pedro neste momento. Pedro mandou que todo aquele povo saísse, que estava chorando. Pedro foi levado junto do corpo de Dorcas. Onde estava o corpo de Dorcas? Estava no quarto alto. Estava no quarto alto. É interessante que não estava no quarto baixo, estava no quarto alto. Por que colocaram o corpo de Dorcas no quarto alto? É porque é do alto que vem o socorro. É do alto que vem a vida. É do alto que vem o socorro. É do alto que vem o suprimento. É do alto que vem a paz. É do alto que vem a segurança. Pedro dobra o joelho e vai orar. E Deus responde a Pedro dando vida a Dorcas. Primeiro sinal, Dorcas abre os olhos. Está no verso 40. E quando ela abre os olhos, quem ela vê? Pedro. Pedro toma pela mão, levanta e entrega, apresentando viva aos santos e às viúvas. Verso 42, e isto foi notório por toda Jope. Muitos creram no Senhor. 2 cidades, repito, que foram ganhas para Jesus através do testemunho da cura e libertação de Enéas. Muitos desta cidade de Jope creram no Senhor Jesus pela restauração, pela ressurreição de Dorcas.
Dorcas morreu deixando um grande legado. Mas o importante é que as mulheres estavam chorando. A gente não vê aqui na história as mulheres pedindo a Pedro para orar para que Dorcas viesse de volta. A gente não vê isto. Haviam duas finalidades, no mínimo duas. Primeira, para que os habitantes de Jope compreendessem que Jesus tinha poder na vida e especialmente na morte. Foi Jesus que trouxe Dorcas para a vida através da oração. Segundo, para que as viúvas tivessem ainda mais tempo com Dorcas, assim como os pobres. Qual o legado que nós estamos construindo para um dia, quando partirmos, deixar? Será que vamos deixar saudade? Será que vamos deixar algo que vai ser de bênção na vida daqueles que tiveram o privilégio de estar com a gente? Ou alguns vai dizer, já foi tarde. Ou outros vão dizer, não me faz falta. Ou outros vão dizer, quanto ele me ajudou, quanto ela me ajudou, vou sentir a sua falta. É tempo da gente rever e mudar de atitude se a gente perceber que precisa de uma mudança. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, apresentando a vida dos teus filhos que pararam para ouvir a tua palavra. Ensina-nos a cada dia, Pai, a estar na tua disponibilidade, a ser mais útil no teu reino. Apresentando, meu Pai, neste momento a vida de cada pai, de cada mãe, cada família, cada um daqueles que estão saindo em busca de um trabalho, que o Senhor abra as portas. Os que estão doentes, enfermos em casa ou nos hospitais, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, liberte essas vidas. Os que estão desempregados, abra as portas. Os que estão presos, que o Senhor liberte, salvando e transformando essas vidas. Os que lá trabalham, os que lá administram, que o Senhor lhe dê proteção, sabedoria, livramento. Minha vida, minha esposa, nossa família, que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando. Se conosco na saída e no retorno. Eu oro a Ti, meu Pai, já te agradecendo e apresentando esses pedidos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fica na paz, até o próximo encontro, assim querendo Deus, mas não esqueça de orar por nós, compartilhar e convidar mais um a se inscrever no nosso canal do YouTube. Deus te abençoe, fica na paz e até o próximo encontro, assim querendo Deus. Paz do Senhor Jesus.